Somos brasileiros, não desistimos nunca. Aqui estamos mais uma vez, pessoal, dando início, né, pela terceira vez, a nossa conversa com o pesquisador, hoje recebendo o Ítalo Soares, para conversar sobre o seguinte tema: diálogos sobre educação musical inclusiva em contextos da educação básica do Rio Grande do Norte. E o Ítalo vai conversar conosco sobre a pesquisa de mestrado que ele realizou aqui na UFRN, aqui na Escola de Música da UFRN. Então essa é mais uma conversa com o pesquisador, né? Tivemos outras tantas ao longo de 2021. É um prazer estar de volta, né? Já fazia um tempo que a gente não se via aqui nessas lives, nessas conversas. E aí vamos torcer para que agora a conexão se mantenha estável, porque eu percebi que a live está travando quando eu convido o Ítalo. Dá uma instabilidade aqui na conexão e aí a gente tá com esse probleminha, mas bora ver se agora dá certo, certo? Ítalo, você pode solicitar a sua entrada? Bora tentar fazer diferente agora? Se solicitando aqui, a gente... Aí eu vejo se aparece aqui nas solicitações. Bem-vindo, Douglas. Bem-vindo, Ítalo. Essas coisas acontecem, né, gente? Coisas que a gente aprendeu aí com... Pronto, apareceu aqui a visualização. Vamos lá. Bom, enquanto isso, né, você pode aproveitar para encaminhar essa live para as pessoas que você acha que vão se interessar por esse tema. Né? Bem-vinda, Janaína. Bem-vindo, pessoal do Vão das Coisas. Ítalo, acho que agora deu Oi, certo. agora Boa parece noite. que sim. Boa noite. Olha só. A sorte é que a instabilidade veio bem no início da live, então a gente não perdeu o Sim, conteúdo aí da primeira gravação, né, da primeira live. isso. Pessoal, obrigado aí por estar conosco aí mesmo depois de tantas tentativas, mas aí a conversa vai começar nesse momento, certo? Ítalo é um grande parceiro, né, de outros tempos. A gente sempre vem conversando sobre educação inclusiva, né? A gente vem pensando em projetos também aqui para o coletivo. Boa noite ao pessoal que está entrando. Bem-vindas, bem-vindos. E aí, hoje a gente convida Ítalo aqui para fazer uma nova conversa com o pesquisador, né? Dessa vez falando, né? Ele vai compartilhar conosco aí os achados da pesquisa de mestrado que ele realizou aqui na Escola de Música da UFRN. Então, né, vocês já devem ter percebido que esse tema da inclusão, né, da educação inclusiva é um tema muito caro, é um tema muito importante aqui para nós do coletivo. A gente, né, tem planos aí para discorrer ainda mais sobre esse assunto, trazer, né, outras vertentes, outras contribuições. E hoje essa conversa com o Ítalo está muito interessante porque ela se situa assim numa interseção entre duas políticas públicas muito específicas, que é a política, né, voltada à educação musical, né? E aí, para quem não sabe, né, a educação musical no ensino básico é obrigatório, né? Nós temos uma lei datada de 2008, né, a lei número 11.769, de agosto de 2008, né, altera uma lei, né, que já vinha lá de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e aí dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. Essa é uma política pública, né? A outra política pública na qual a dissertação do Ítalo se situa é a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que também é de 2008, né? Então, então a pesquisa do Ítalo está bem no encontro, né, dessas duas políticas. A gente sabe, né, que essas políticas, esses programas são pensados, né, a nível Brasil, né, para todo o país. Mas aí como é que elas vão sendo implementadas? Como é que isso acontece na escola, né? Nos municípios, né, que são que possuem perfis, né, diferentes, tão heterogêneos, com diferentes capacidades. E aí isso que o Ítalo traz aqui quando traz para o título, contextos, né? Educação básica, né, educação musical, inclusive não acontece do mesmo jeito em todo o estado, né? Existem contextos Isso. diferentes. Então, a escola, né, o objeto de estudo dele aí parte já dessa percepção. Então, sem mais delongas, Ítalo, agradeço demais pela sua participação, certo? E pela parceria, não só para esta live, né, mas para, né, as conversas que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos já, né? A sua dissertação foi apresentada em Isso. 2019, estava lá já, então já tem um tempo. Então, agradeço aí, desejo boas-vindas também ao pessoal que está chegando, né, encorajo para que vocês encaminhem essa live para outras pessoas, essa conversa vai ser bem bacana. E aí, Ítalo, para começar, a gente vem fazendo um pouco diferente das lives anteriores. A gente chegava aqui e apresentava, né, os convidados e convidadas. Agora a gente vai pedir que
os convidados e convidadas se apresentem, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua formação, e o que é que te motivou a trabalhar com a educação musical inclusiva, né? Com a educação inclusiva dentro do ensino da música. Bom, boa noite a todos e todas, né? Boa noite, Davi. Até é interessante, né? Ver que a gente discutindo sobre inclusão e foi a inclusão que realmente nos aproximou, né? Na escola de música, a gente discutindo sobre inclusão, discutindo sobre o evento, sobre música e inclusão que existe na UERN, e na UFRN, e aí foi a partir dessa temática que fez com que a gente discutisse e trouxesse também à tona essas discussões para o Coletivo Dialoga, né? Então, eu me sinto realmente assim muito feliz em fazer parte desse coletivo, de trazer essas discussões, e a gente está discutindo políticas públicas, está discutindo inclusão, está discutindo música também, educação musical, que é um tema pouco discutido, realmente, a gente ainda vê poucas discussões, mas que com o coletivo a gente já viu que tiveram boas discussões. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ítalo, né? Eu sou graduado em música, licenciatura, pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Mossoró. Tenho mestrado em música pela UFRN, na área de educação musical, na qual eu tive estudando a formação de professores de música para atuar na educação básica, onde o tema ele versou sobre educação inclusiva. Então, esse tema é um tema que realmente me agrada, é um tema na qual eu tenho uma certa familiaridade, né? E durante esses anos, desde a minha graduação, eu tive uma ligação muito forte com a educação básica. Então, desde do segundo semestre, na qual eu cursei a minha graduação, lá em 2013, se eu não me engano, eu já comecei a participar de um projeto, que é do PIBID, né? Então, conhecido PIBID, uma política pública, o PIBID, na qual eu estava ali dentro das escolas de educação básica, vivenciando a realidade dos professores. E a partir daí começou a me despertar alguns interesses. Eu comecei a ver como é que se dava o ensino de música, comecei a ver como é que se dava as políticas públicas dentro da educação básica. E comecei a me despertar para algumas questões no que diz respeito à formação dos professores. Entendeu? Então, juntamente, além do PIBID, teve algumas outras experiências minhas, mais especificamente aqui no município de Mossoró, na qual eu fui estagiário, eu fui professor estagiário auxiliar de alunos com deficiência no município durante 2 anos. Então, acompanhava professores de pedagogia, professores também polivalentes, né, como se dizem, dentro da sala de aula, mas o meu foco maior era auxiliar os alunos que tinham alguma deficiência. E eu comecei a ver, Davi, o pessoal que está em casa, o quanto os professores de música, quantos professores de pedagogia, quantos professores da educação básica tinham dificuldades de lidar com esse público com deficiência, de lidar com questões relacionadas à inclusão. Ainda se tinha muito tabu, muito preconceito, muito medo de se discutir. E aí muitos professores chegavam para mim quando lidavam, né? Se deparavam com algum aluno com alguma deficiência, com alguma questão, os professores chegavam para mim: Ítalo, o que eu devo fazer com esse aluno? Eu não sei o que fazer com esse aluno. Deu um norte. E aí eu, como um professor em formação ainda, né, que eu ainda era no meu período da graduação, no final da graduação, eu ficava me perguntando, vinha várias questões. Caramba, e como é que se deu a formação desses professores? Como é que se deu a formação desse professor de pedagogia? Como é que se deu a formação desse professor de música? No que se diz respeito a lidar com a inclusão, lidar com esses alunos, lidar com essas questões.
dentro da educação básica. Então, foi a partir daí que, Davi, que começou a me despertar. E outras experiências que eu tive também no contexto da educação básica. Eu tenho aproximadamente, vamos dizer, desde 2013, vai completar praticamente 10 anos, na qual eu estou bastante assim envolvido no meio da educação básica, estudando, observando, né? Observando essas questões da educação básica. Então, embora eu tenha vindo de uma formação, como eu sou do interior, embora eu tenha vindo de uma formação de banda de música, quando eu cheguei na minha graduação, outras questões me chamaram a atenção, como essa questão da educação básica de alunos com deficiência. Porque no primeiro ano que eu atuei aqui em Mossoró com alunos com deficiência no município, eu atuei com um aluno que ele tinha uma deficiência mental. Ele tinha deficiência mental, ele tinha aproximadamente 16 anos. Então, passei durante um ano acompanhando esse aluno, auxiliando os professores da educação básica. Já no ano seguinte, eu acompanhei um aluno que havia um aluno com microcefalia. E aí, aquilo ali para mim foi um divisor de águas. Além de ser uma deficiência na qual os alunos teve aquele surto de microcefalia, né? E aí, depois de algum tempo, a gente começou a ver aquele número de alunos com microcefalia, com essa deficiência, se inserindo nas escolas. Então, muitos professores não sabiam como lidar. Vixe, é uma doença nova, eu não sei como lidar, já que são alunos na qual a deficiência ela compromete vários sentidos, são deficiências múltiplas, né? Então, um aluno que eu acompanhava, ele era cadeirante, ele tinha problema de visão, tinha problema também de audição, então tinha uma certa deficiência também intelectual, então era uma deficiência assim bastante complexa, sabe? Realmente. Então eu tive que estudar bastante para saber, ter muito cuidado para saber como estar lidando com esse aluno dentro da educação básica, e foi isso realmente que me levou assim a estudar inclusão e a seguir com esses estudos no meu mestrado, na qual eu tentei na UFRN, né? Tentar trazer alguma forma, tentar trazer alguma contribuição para a área da música, que é a minha área de formação, não somente para a área da música, mas também para a área da educação e para outras áreas, no que se diz respeito à formação de professores, a estratégias, a como está sendo o ensino de música no Rio Grande do Norte, e como nós, professores, podemos estar melhorando as nossas práticas, né, dentro da educação básica. Então, basicamente, em resumo, Davi, é isso. Até como eu cheguei nesse meu tema, sabe? Então, eu cheguei no tema diante de minhas vivências mesmo. Diante de minhas vivências e questionamentos. Bastante questionamentos. Então, é isso. As inquietações, né? Que a gente vai trazendo, a gente vai reproduzindo aí dentro dos nossos objetos, né? Interessante esse processo. Você gosta de ouvir um pouco, né? Para ver o que vinha porque você está, geralmente, né? Na verdade, está atrelado aí à bagagem, né? Pessoal da pessoa, né? Alguns aspectos, né, da vida particular, e aí a gente vai, né, direcionando o olhar para, né, aspectos aí. Enfim, acho legal essa contextualização. Aí, Ítalo, eu estava lendo seu trabalho, e aí tomei a liberdade de trazer um trecho aqui que sintetiza assim, esse início da conversa que eu vinha pensando, né, em fazer. Você coloca assim, já lá para as considerações finais, você fala o seguinte: embora existam leis próprias que possibilitam a inclusão, não são postas em prática em sua totalidade. Assim, elas não são garantidas, né, diferentemente do que é apresentado diante da legislação, quando mencionam a palavra garantia ao se tratar de inclusão. De outra forma, pautado nas minhas experiências, no contexto da educação básica e nesse estudo, acredito que se buscarmos esforços na construção de políticas públicas mais condizentes com a realidade, possíveis de serem implementadas, iremos diminuir significativamente desde as pequenas questões de inclusão até as mais amplas. Achei muito legal essa tua colocação, porque
aí eu queria me ater aí a essa última parte, o último trecho que fala é, das públicas condizentes com a realidade, né, e mais viáveis, mais possíveis de ser implementadas. A gente começou falando aqui dos contextos, né, da educação básica, da educação musical, né, da educação básica, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre os contextos, né, estudados por você. Né? Foram 3 escolas, né, dentro aqui do estado. Eu queria que você falasse um pouco assim sobre, não sei se é o termo mais correto, comparação, né, mas assim, olha, dentro desse contexto aqui a gente tem condições que favorecem a implementação dessa política, né? Dentro desse contexto aqui a gente tem condições que dificultam a implementação dessa política, né? E aí a gente está lidando com 2 políticas, né? Assim, de forma muito clara, assim, que é a questão da política da educação especial na perspectiva da educação básica e da política que determina a obrigatoriedade da educação musical na educação básica também. Então, eu queria que você falasse um pouco desses contextos para a gente ir avançando aí e conversar sobre os professores, né? Que aí é ter o objeto de estudo aí mais central. Sim, Davi. A pesquisa, Davi, essa pesquisa foi uma pesquisa muito densa, acho que como você viu, na qual eu estudei 3 professores, porque eu tentei ter uma visão mais ampla sobre a educação básica, ter diferentes olhares. Eu disse, não, quero ir para campo, quero fazer esse estudo, mas eu quero trazer algo que não esteja. Quando a gente fala em inclusão, quando a gente fala em alguma questão nesse sentido, a gente já vem, às vezes, com uma concepção de quais são os resultados, o que a gente vai encontrar na educação básica. Então, eu fui a campo realmente com outro olhar. Não, eu quero olhar além do que realmente os meus olhos podem ver. Eu quero enxergar outras formas de inclusão, quero enxergar outras formas. Então, eu estava focando bastante nisso. Eu não quero trazer assim apenas o que a literatura vem trazendo, mas o que é que eu posso contribuir, tá entendendo? Então, fui com esse olhar de tentar enxergar um novo, tentar enxergar algo que realmente acrescentasse a mais, certo? E não que fosse apenas mais um trabalho, que trouxesse apenas reforçasse o que a literatura vem dizendo. Então, de início, eu pensei logo, não, se eu quero trazer algo que contribua, eu preciso estudar alguns contextos diferentes para mim poder fazer algumas comparações, não, mas algumas triangulações, poder fazer algumas triangulações e tentar chegar a um objetivo, a um resultado. Então, eu escolhi 3 contextos de educação básica diferentes. Um contexto de educação básica público, municipal, para investigar. Um contexto de educação básica privado, ou seja, uma escola particular. E um contexto de educação básica no âmbito universitário. Que aí foi uma escola, a escola de aplicação, o MEI, né, que é uma escola vinculada à universidade, que é um colégio de aplicação da UFRN. A escola municipal Rotary, que é uma escola do município aqui de Mossoró. Então, ao mesmo tempo que eu estava em Natal desenvolvendo minha pesquisa, estudando, passando a semana e desenvolvendo também pesquisa de campo, eu vinha para Mossoró para observar aulas no contexto daqui. E uma escola do município da rede privada, que era também uma escola em Natal, que é a Escola Príncipe. Então, eu investiguei 3 professores com formações em música, sendo que um desses professores, que faz uma professora do colégio de aplicação, ela havia uma formação diferenciada, que é uma formação em pedagogia, mas que toda a formação dela, durante toda a trajetória, foi focada na música, certo? Então, eu tive, assim, uma visão mais ampla em relação a essas formações. Então, Davi, quando até a gente diz assim que, como você citou, até esse final desse trecho aí, relacionado às políticas públicas, eu comecei realmente a observar, e até em diálogo com os professores, a gente vê realmente que a
as leis, existem realmente leis, né? Mas quando se trata de inclusão, a gente vê que realmente ainda não é, as leis ainda não são tão postas em prática. Então, é nesse sentido que eu até digo assim, a gente vê que existem as leis que obrigam, mas existem também pessoas que brigam pela inclusão de novas leis, de novas políticas públicas, mas eu acredito que se fossem realmente postas em práticas as leis que hoje em dia vigentes, que realmente que hoje em dia existem, a gente já daria um salto muito grande no que se refere à inclusão. Certo? E aí, durante essa minha pesquisa, eu comecei a observar isso mais notório, isso foi mais notório durante essa minha pesquisa. Então, é nesse sentido. Eu investiguei esses 3 espaços e vi que há semelhanças no que se diz respeito às práticas dos professores, as semelhanças de concepções, de ações, mas há diferenças em relação aos contextos. Há estruturas, vamos dizer assim, educação básica pública, educação básica privada e o contexto universitário. No que dizem respeito ao suporte, vamos dizer assim, ao suporte, tem um suporte da escola, a escola dá um suporte, a escola é bem preparada, com equipamentos, com estrutura, com formações, mas aí outros contextos já não eram tanto, entendeu? Então a gente vê essa diferença, mas em relação à formação, a gente vê que ainda há é bastante igual ainda a formação, no que se diz respeito a lidar com essas diferenças, a lidar com a inclusão, a lidar com as pessoas que se sentem minorias, que se sentem em situações de vulnerabilidade, tá entendendo? Então, todas essas questões voltadas à inclusão. Então, basicamente é isso, Davi. Sim, tem uma coisa que eu acho interessante, que é assim, até a gente observa também aqui na UFRN, né, dadas as proporções, mas existem setores que concentram pessoas com um determinado tipo de deficiência, né, no caso da escola de música, se trabalha muito com a questão né, das pessoas cegas, né, e com outras deficiências visuais. Você vai para o departamento de Libras, letras Libras, aí já vai ser uma concentração maior de pessoas surdas, e a gente vê que essa diferença também mobiliza diferentes recursos, né? Então a gente vai para o pessoal que tem deficiência visual, aí já é matéria em braille, né? É questão de leitor de tela e tal, outra pegada metodológica. Você vai para né, o pessoal surdo, né? Para as pessoas surdas, aí já vão entrando outras questões, a questão da Libras, né? Até a questão da máscara, né? Nesse período de pandemia se colocou como um obstáculo para a comunicação entre essas pessoas. Isso. Então você vê que tem as diferenças aí. Eu queria que você falasse um pouco desses contextos, assim, sobre esses públicos, né, assim, com necessidades específicas. Tem algum tipo de perfil, assim, que você encaixaria? A escola tal trabalhou mais com alunos, sei lá, com TEA, né, com transtorno do espectro autista. Já na escola tal a gente tinha mais, né, pessoas com deficiência física. Tem alguma diferenciação, assim, ou todos se assemelhavam nesse sentido? Davi, na realidade, o que a gente vê, depois da lei que saiu, na qual tornava obrigatório a matrícula de alunos com deficiência, algum transtorno dentro da educação básica, o que a gente vê realmente é só uma crescente. E os dados eles dizem isso. Se a gente for nos dados do censo do IBGE, a gente vê que há uma crescente muito grande de alunos com deficiência, com alguma deficiência ou algum transtorno matriculados nas escolas de educação básica. São diversas as deficiências, transtornos. Eu acredito que hoje em dia é difícil uma sala de aula que não tenha algum aluno com deficiência ou algum transtorno. Então, assim, em relação a alguma deficiência, não. Eu não vi, eu não procurei realmente ver se existia alguma deficiência que estaria mais presente, mas ao mesmo tempo eu consigo dizer sim, eu
eu aponto como o autismo de alunos com TEA, bastante aluno com TEA dentro da educação básica. Eu acredito que seja o transtorno do espectro autista assim, o mais evidente dentro das escolas de educação básica. Certo? Bom, tem uma coisa, gente, antes de a gente entrar no próximo tópico, né, eu vou convidar mais uma vez a encaminhar essa live para as pessoas que você acha, né, que vão se interessar sobre essa conversa aqui, e também convido a deixarem na caixinha de tudo, né, suas perguntas, suas considerações, certo? Eu vi que já entrou aí o pessoal, né, da música mesmo, então, né, uma conversa que a gente sempre tem na escola de música é o seguinte, olha, a gente percebe que os professores não vêm sendo formados, né, adequadamente para lidar com a diversidade, né, para lidar com essas necessidades específicas. Aí eu achei legal da tua pesquisa que tu está na ponta, né, para ver como é que esse pessoal está lidando, né, com essas questões dentro da escola, né, dentro de sala de aula. E aí você está entendendo, né, que o professor é agente central desse processo, né, a gente envolve outras coisas também, outros recursos e tal. E aí eu achei legal, assim, que você falasse um pouco sobre porque mesmo assim, tratando do professor especificamente, tem um rol de coisas, né? Aí você traz concepções docentes, o planejamento, a ação, a avaliação, né? Então eu queria que você falasse assim, discorresse um pouco como é que foi esse processo com os professores, né? E de repente já emendasse aí falando sobre o que é que mais te chamou a atenção, ou positivamente ou negativamente dentro desse processo, né? Davi, como até disse assim, a pesquisa ela foi uma pesquisa muito densa, e ao mesmo tempo foi uma pesquisa na qual eu tive que me transformar bastante, foi um processo de transformação. Eu saí de uma realidade na qual eu não tinha um modelo do que seria realmente inclusão, e aí eu me deparo, sabe, daqui de Mossoró, das escolas de educação básica daqui, onde havia toda essa dificuldade, e fui para Natal, para a escola de música, onde a escola de música vamos dizer que a escola de música é um espelho, vamos dizer assim, é uma referência em inclusão, tanto a escola de música como a UFRN. A UFRN é tida hoje como referência nessa área de inclusão, acessibilidade. E aí eu achei interessante participar de alguns projetos antes de ir a campo. Não, eu acho que é necessário participar de alguns projetos, ver como é que se está, como está dando esse ensino de música dentro desses projetos com alunos com deficiência, com crianças, e a partir daí eu tirar algumas concepções e ver como é esse processo, para depois disso eu ir a campo. É tanto que eu estava lendo, até estive comentando com você, e eu trago isso um pouco na dissertação, que eu li bastante sobre esse processo, e como era que estava dando, como era que esses professores lidavam, quais estratégias utilizarem, só que eu não estava tendo muitas respostas. Isso era o que estava me inquietando, e eu estava ficando bastante preocupado, porque eu não estava vendo realmente na literatura. Aí é tanto que eu digo que esse meu problema de pesquisa realmente não foi um problema só meu. Eu digo que foi realmente um problema da interseção, né, que eu até trago, interseção de 3 grandes problemas, né? Que eu digo que foi um problema meu, enquanto estudante, enquanto pesquisador em formação, que eu não estava conseguindo respostas para aquele meu problema, como também foi um problema da própria área de estudo, na área de música, né? Porque eu fiz realmente várias revisões e trago essa revisão também, essa revisão bastante sistemática, para tentar ver quais os trabalhos, o que era que vinha sendo discutido sobre música, inclusão dentro da educação básica. E um terceiro problema também, que é um problema problema meu enquanto pesquisador, problema da área e um problema do campo empírico, ou seja, das escolas de educação básica. Porque eu vi os professores relatando, né? Professores, gestores relatando dessa dificuldade. Então, não foi um problema só meu, foi um problema dessa interseção desses três segmentos, né?
Então, a partir disso daí, eu fui investigar. E vi que realmente existiam questões a serem discutidas nesse contexto da educação básica, de inclusão, né? Ops. Eu tinha silenciado aqui o microfone e esqueci. Olha só, tem uma coisa aqui que eu acho legal, que é assim, que a gente entende que a inclusão não é sinônimo de matrícula, né? O aluno está matriculado, então está incluído no ambiente escolar. É outra coisa, né? A inclusão é cotidiano, né? É garantir as condições para que o aluno tenha condições plenas ali de acompanhar, né, os processos de aprendizagem e tal. E aí eu acho legal essa questão está muito tanto, né, coisas assim mais materiais. Então assim, tem o ambiente é acessível arquitetonicamente. Esse é um ponto, né? Ok, ou não tem acessibilidade arquitetônica, enfim. Os recursos X, temos a impressora para imprimir papel, né? Assim, com braille, por exemplo. Isso a gente consegue quantificar, né? Sim. Mas aí, e aí eu queria que você comentasse isso, sim, a questão dessas concepções docentes, né, que você traz, dessa subjetividade, né, da postura do professor dentro de sala de aula, dessa postura de acolhimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o que é que te chamou a atenção dentro dessas escolas, dentro da atuação dos professores, de repente essa questão das inseguranças que você traz aí no início, né, se o pessoal fica um pouco inseguro, como é que isso acontece, né, porque a gente vai estar lá num ambiente que muitas vezes não vai ter recursos básicos, né, para desenvolver aquelas atividades ali. Então, como é que eles lidam com isso? O que é que eles colocaram, né, nessas entrevistas? O que é que mais chamou a atenção? Sim. Davi, o interessante é que realmente eu aprendi muito, 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 tanto com essa pesquisa, com as leituras, mas eu aprendi muito mesmo observando as práticas dos professores, conversando com eles. A gente vê muito, muito professor bom, muitos professores bons atuando dentro da educação básica, com atividades muito boas, mas realmente às vezes ainda falta um pouco mais de estrutura, de recursos para esses professores, embora a formação ela seja precária. Porque foi que eu constatei que dos 3 professores, nenhum dos 3 me relataram ter alguma formação específica para atuar com alunos com deficiência. Nenhum dos 3. Mas aí estão lá, desenvolvendo atividades, estudando, tentando procurar estratégias para estar lidando com esses alunos. E aí eu até digo que quando eu fui a campo, eu não sabia o que era que eu ia observar. Eu disse, não, eu vou observar e a partir daí eu não tenho nenhuma fundamentação teórica ainda. Geralmente quando a gente que é pesquisador, a gente vai a campo, mas a gente já tem uma fundamentação teórica bem estabelecida, ou às vezes vai em cima de uma teoria para estudar um determinado contexto com base naquela teoria. E não, eu tinha estudado muito sobre inclusão, tinha algumas coisas em mente, mas a minha fundamentação teórica ainda não estava pronta. Então, o que é que eu fiz? Eu observei esses professores e vi formas deles, concepções diferentes, formas de lidar com esses alunos diferentes, concepções, ações e modelos de avaliação também. Então, eu fui juntando e tentando mesclar tudo isso e fazer essa triangulação. Foi onde eu consegui a minha fundamentação. Então, eu digo, tipo assim, eu consegui tudo observando. Então, eu aprendi mais observando do que na própria literatura, do que próprio estudando os textos. Eu precisava realmente ir a campo. E eu vi várias formas de concepções de professores sobre inclusão, que a gente falar sobre inclusão, mas o que é inclusão? Inclusão, quando a gente remete à inclusão, tem muito aquele termo, de inclusão é que é alunos com deficiência, e aí a gente foi discutindo sobre essas questões, e vi que inclusão, ela não apenas está
está relacionada a alunos com deficiência, mas está relacionada também a, as formas, as pessoas que estão, as pessoas que são alvo de preconceito, as pessoas que se sentem em risco, vulnerabilidade social. Então, são várias questões que a gente pode estar discutindo em questão a isso, a pessoas com deficiência, né? Ou a inclusão. Sim, temos uma conversa aqui da Flávia. Eu queria só pegar um gancho aqui nessa tua fala e tudo para saber, assim, se a gente for pensar em exemplos, né, de atuação, de prática lá do Sim. docente. Então, se a gente pensar assim, no exemplo de uma atividade de sala de aula que é mais inclusiva, né, que você poderia, que ele chamou a atenção por ser uma atividade assim mais inclusiva, né, que materializa ali esse conceito, digamos. E aí, se pensar num contra-exemplo aí, uma atividade ou uma ação que foi menos inclusiva do que você observou, você poderia trazer aí para a gente? Davi, foram várias as atividades. E aí eu perguntei, realmente eu fiz entrevistas, além das observações, fiz algumas entrevistas. E aí eu perguntei aos professores se havia um planejamento específico para esses alunos, ou como era que eles lidavam com essas questões. Eu vi que existia realmente professores que tinham aquela dificuldade de inserir de aquele aluno, não apenas inserir, mas fazer com que aquele aluno participasse da atividade, dependendo do seu conteúdo que ele estava sendo trabalhado. Se um professor ele estava trabalhando uma atividade de música e corpo e movimento, então ele tinha bastante dificuldade de planejar aquela atividade para um aluno cadeirante. Então eu vi essa dificuldade. Mas eu vi muitas práticas também, muitas boas práticas dentro da educação básica, onde o professor, mesmo vendo a limitação daquele aluno, ele tentava incluir, tentava colocar aquele aluno para participar, não apenas participar, mas tentar alguma forma do que aquele aluno ele aprendesse aquele conteúdo de alguma forma. Eu não consigo lhe especificar uma atividade na qual ela seja mais inclusiva ou menos inclusiva, porque eu acho que fica muito no subjetivo assim da gente quando se fala mais ou menos inclusiva, mas eu acredito que todos os professores eles tiveram essa preocupação em será se essa atividade ela está sendo uma atividade inclusiva? Será se eu estou sendo um professor inclusivo? Que até depois do que a gente comentou, porque havia esse processo. O que eu percebi era que havia esse processo de concepção do que o professor entendia sobre assuntos relacionados à inclusão, ao ensino de música. Quais são as suas concepções sobre a prática docente? Era como se dava as ações, que no caso seriam essas práticas no qual a gente está falando, e como se dava essa avaliação. Aí, a partir disso, dessas concepções, dessas ações e dessas avaliações, eu vi que existia um elemento no qual era primordial, que era a reflexão. Além de você conceber qual a sua concepção, qual a sua ação e qual a sua avaliação, era bastante necessário e fundamental esse processo de reflexão. Você refletir sobre todo esse processo. Aí é onde estava isso. Será se eu estou sendo um professor inclusivo? O que eu posso fazer para melhorar? Essa atividade que eu realizei hoje, ela foi uma atividade na qual eu contemplei esses alunos. O que foi debatido nessa... Então, o que eu acho que falta também um pouco a gente, enquanto professor, é esse processo de reflexão, de todo esse processo. E aí, se eu estou vendo que eu não fui, eu acho que eu poderia, então volta de novo. Então, a gente vai ter que voltar nesse processo novamente, no planejar. Então, eu acredito que a formação docente ela é uma formação, um processo reflexivo,
até como chama Donald Schoen, né, no professor reflexivo, que ele fala sobre o professor reflexivo, na qual nós somos os professores, nós não somos professores reflexivos, mas nós somos professores, pesquisadores, problematizadores da nossa própria prática pedagógica. Então, eu acho isso muito interessante, e nós devemos realmente ser esses professores que problematizam nossas próprias práticas, a fim de quê? A fim de melhorá-las. Então, eu acho isso bastante interessante. E era isso que eu via nos professores, esse processo de reflexão. Planejava, agia, avaliava, e no final tinha que ter essa reflexão. Se estava errado, então a gente tinha alguma coisa que estava errado, que a gente tinha que rever todo esse processo, desde lá do planejamento. Então, foi uma aprendizagem muito grande. E a partir disso daí, eu comecei a ver, fazer essas reflexões e traçar pontos, dificuldades, desafios que esses professores enfrentavam. É tanto que eu trago, na minha dissertação, eu trago as concepções desses 3 professores, as ações, como era que se dava o planejamento, e eu trago, depois eu trago essa articulação entre ação, planejamento e avaliação. E por fim eu trago alguns desafios, proposições que são possíveis soluções para a inclusão no contexto da educação básica. Porque eu vi isso necessário. Eu estou só apenas apresentando. Não, mas eu queria trazer algo com base no que eu estava vendo dentro da educação básica. Então, basicamente, foi isso, Davi. Show de bola, Heitor. Vamos às perguntas aqui do pessoal que está acompanhando a live. Boas-vindas aí ao pessoal que está entrando agora. Estamos aqui na nossa conversa com o Ítalo Soares sobre educação musical inclusiva. A Flávia Fagundes fala o seguinte: boa noite, Ítalo, parabéns pela pesquisa. O que você entende por capacitismo e o que você teria a falar sobre o capacitismo na aula de música no contexto da educação básica? Pronto. Eu acho que esse é um tema, né, que vem sendo bastante discutido agora na atualidade. E o capacitismo, eu acredito que seja uma forma, é um termo, né, utilizado para descrever a discriminação, a opressão contra as pessoas com deficiência, que ela abrange desde a acessibilidade, vamos dizer assim, de forma mais clara, como também a forma como as pessoas tratam as pessoas no geral, a sociedade trata as pessoas com deficiência ou as pessoas que se sentem, vamos assim, alvo de preconceito. Então, o que eu entendo basicamente sobre esse tema é isso. E deixa eu só ver aqui o que foi capacitismo. O que você teria a falar sobre o capacitismo na aula de música no contexto da educação básica? O que eu tenho visto, Flávia, é que há realmente essa discriminação no que se refere aos alunos com deficiência, não uma forma de discriminação, mas eu acredito que uma forma como uma forma, eu estou tentando aqui puxar essa palavra, mas não estou, que é da pessoa poder mesmo, da capacidade, sim, subestimar a capacidade desses alunos. Então, eu acredito que isso eu não consegui ver nos professores em que eu observei, mas em outros contextos da educação básica em que eu atuei, eu vi isso bastante presente. Então, eu acredito que é uma forma, é um tema, e é algo também como um desafio para a gente enquanto professor, não só professor de música,
tá lidando com essas formas de, de preconceito, de inferiorizar o próximo, como um tema a ser discutido, e trabalhar também no contexto da educação básica. Então, basicamente é isso. O que eu tenho visto, realmente eu tenho visto, sim, mas nos contextos em que eu pesquisei, eu não vi isso muito presente nos professores. Eu acredito Então, que eu respondi, que eu posso ter respondido, né? se a Flávia tiver alguma questão aí, Flávia, a caixa de Se tiver uma comentários. questão, Flávia, pode perguntar. Olha só, a Janaína coloca o seguinte: boa noite, o professor Ítalo comentou sobre a crescente de matrículas, né, de alunos com deficiência, e tendo em vista que a graduação não supre, desculpa, e tendo em vista que a graduação não supre as necessidades do professor em relação à inclusão. Pergunto se existem ações em relação à formação continuada do professor, né, que são promovidas pela instituição de ensino. As instituições de ensino vêm promovendo, né, ações de formação continuada desses professores, voltadas à inclusão? Davi, pelo que eu tenho visto, conversando com os professores, existem formações continuadas, mas o que eu tenho visto nessas formações, Davi, que às vezes há uma formação de 2 horas, vamos dizer assim, na qual você vai tratar sobre inclusão. E aí você tem uma formação de 2 horas para tratar sobre inclusão, sendo que dentro da educação básica existem diversos contextos a ser discutido, diversas deficiências, alunos com. Então, a inclusão é um tema muito, muito amplo. Então, tem ocorrido sim, mas eu acredito que de forma errônea ainda. Eu acredito que deve haver algumas formações de uma forma mais duradoura, com duração maior, na qual elenque tópicos, pontos a ser discutido. E não apenas uma formação na qual você vai apenas abordar aquele tema, mas não, vamos se trabalhar isso daqui como pode ser, como a gente pode estar melhorando nossas práticas em relação a alunos que têm tal deficiência, a questões de gênero, tá entendendo? Então, acredito que existem realmente essas formações, mas que necessitam desse, de melhorar essas formações na qual vem sendo isso. Sim. Janaína complementa aqui, né, que seriam momentos para cumprir tabela, né? Me veio aqui a questão da formação continuada ou descontinuada, né, também. Não tão continuada assim, né, mas a gente entende Isso. que é um processo né, que deve ser continuado, né, como o próprio nome já coloca. Teve uma fala da Cláudia Costin, ela, né, um dos principais nomes da educação no Brasil, né, vem da FGV, salvo engano. Teve uma fala dela que me chamou a atenção em algum momento, que ela trouxe assim a riqueza dos momentos de troca das equipes de professores, né? Então, assim, olha, talvez seja mais interessante, talvez tenha maior impacto promover momentos ali de interação entre os professores para discutir assim, olha, aluno X, né, apresentou esse tipo né, tem esse tipo de dificuldade aqui, como é que você vem fazendo para né, trabalhar com essa questão, né, que estratégia foi utilizada e tal, e que esses momentos teriam um potencial muito, muito interessante ali para dinamizar, né, outras pautas também, mas eu entendo que na inclusão um processo parecido seria bem-vindo, né? Ela falou, olha, talvez seja mais negócio, né, no lugar de trazer um especialista lá não sei de onde, ou um especialista, né, fomentar dentro do ambiente escolar esse tipo de discussão. Daí eu queria saber se você verificou, se surgiu na coleta de dados algum tipo de iniciativa nesse sentido, assim, de conversa entre os professores, de troca de experiências. Existem boas práticas, né, também, que a gente deseja, né, que sejam replicadas, né, e que sejam incorporadas a diferentes contextos. Eu queria saber se há alguma coisa assim nesse sentido que você observou em campo, se alguma escola se destacou nesse sentido, né? Mais uma vez, assim, sem querer fazer comparações, mas em termos de boas práticas, assim, junto ao corpo docente, né? Junto aos professores. O que é que você observou do que vem sendo conduzido pela gestão, né? Escolar, gestão pedagógica?
Sim, Davi. Eu vi uma diferença muito grande em relação a isso. Eu acredito que por ser um ambiente na qual está sendo desenvolvida pesquisas, eu vi que o MEI realmente, o Colégio de Aplicação da UFRN, ele se destacou muito em relação a isso. Que eu vi que realmente existiam algumas formações continuadas e que realmente os professores eles discutiam. Haviam periodicamente algumas alguns momentos para se discutir. Eu não digo apenas questões relacionadas à, à inclusão, mas outros contextos também. Eu vi assim, comparado com os outros. Então, ela se destacou em relação aos outros contextos da educação básica, tanto do privado como também do público. A professora relatou, eu não presenciei, mas a professora relatou que havia sim momentos em que eles discutiam essas questões. Então, no entendimento dela, né, fazia uma diferença ali Isso. na forma de lidar, né, com a diversidade dentro de sala de aula. Tem uma questão aqui do Marcelo Victor. Eu vou clicar na pergunta. Nem conhecia, Marcelo, esse recurso aqui do Instagram, muito interessante. Tem uma caixinha da pergunta, né, que a pessoa pode inserir. Você clica na pergunta, ela fica em evidência. O Marcelo Victor pergunta, né, boa noite, professor Ítalo, e quais as leituras você poderia indicar sobre educação musical inclusiva? A nossa bibliografia, Marcelo, ela ainda é bastante restrita, Opa, deu uma sabe? travadinha aí, não sei se é só para mim, pessoal. Foi, eu acredito que foi você, Davi. Mas deixa eu ver aqui. Tá todo mundo Sim, escutando? eu volto então. Tá, né? Sim, Marcelo, a nossa área de música, no que se diz respeito assim às discussões sobre inclusão, outras questões, ela ainda vem, vamos dizer assim, embora tenham discussões anteriores, mas a área de música aqui no Brasil, ela vem sendo discutida inclusão muito recentemente, tá entendendo? Mas existe sim autores e autoras que têm se dedicado a estudar a inclusão. E aí eu acredito que a pessoa mais influente que vem escrevendo, que tem escrito, que tem publicações, seja a Viviane Louro, né, atualmente, na qual ela tem vários livros que trata sobre música, inclusão, neurociência, que é a área dela, a Viviane, que é uma professora da UFPE. Então, acredito que a Viviane talvez seja a pessoa mais influente, mas também tem outros pesquisadores, como a Regina Schoenberg, e ela traz alguns textos onde você pode encontrar na própria revista da ABEM sobre inclusão, trazendo sobre inclusão, mas ainda é uma discussão bastante recente na área da música, entendeu? Sim, eu queria fazer aqui aproveitar o espaço para fazer merchandising, porque nós realizamos anualmente, né, na Escola de Música, um encontro sobre música e inclusão, e aí a gente já vai para a nona edição agora, e nós temos os anais do evento que são publicados anualmente aí, né? Então, eu vou lançar aqui no chat o endereço, né, caso vocês tenham interesse. Como tem muita gente da música aqui, de repente é um espaço, né, para ver o que o pessoal está pesquisando, o que o pessoal vem produzindo. A gente já vem lançando aí o edital chamada de trabalhos para o evento que vai acontecer agora em julho. Então, de repente, né, é um ponto de partida. Agora, a gente vai ver lá os trabalhos, né, assim, sei lá, 70%, tem essa estimativa de cabeça, né, mas assim, boa parte usa realmente como referência a Vitor Lobo. Queria que você falasse. Eu passo um tempo, porque normalmente a gente começa às 7, encerrar e tal, mas o verão caso aquelas discussões. Eu não sei se a gente já chegou de live, né, mas para não ficar satisfeito para o pessoal e para você, a gente já pode ir caminhando para o final. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim,
é sobre o desafio da pesquisa, de realizar a pesquisa. Algum tipo de resistência nessas escolas, na obtenção dos dados, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E aí eu tenho outra pergunta que talvez seja já para... Eu acho que eu vou deixar para... Só vou deixar para fazer depois dos desafios aí. Pessoal, últimos aí para lançar perguntas nos comentários, certo? A gente está incorporando, né, as discussões que vocês estão trazendo. Então, Ito, você pode falar dos desafios, depois a gente dá continuidade aqui à conversa. Sim. Davi, eu encontrei vários desafios, primeiramente para encontrar professores que se dispusessem a participar, a topar, a expor suas práticas. Eu acho que são poucos professores e eu até agradeço realmente as pessoas, no qual até mantinha anonimato, né, na pesquisa, mas eu agradeci bastante aos professores por dispor das suas práticas. Mas eu vi uma resistência muito grande de professores tá indo uma pessoa observar suas práticas dentro de sala de aula. Então vamos julgar, mas não foi uma forma de julgamento, é tanto que eu não trago julgamento na minha dissertação. Pelo contrário, o que eu tenho trago é proposições, soluções para a gente pensar e melhorar nossas práticas, e eu digo as minhas também, né? E aí, além disso, também alguns contextos se vinham com bastante dificuldades em relação a questões estruturais. Eu via isso mais de forma mais evidente nas escolas de educação básica. Na pública, eu via assim bastante dificuldade dos professores ter um equipamento, alguma tecnologia assistiva, algum equipamento para lidar, para elaborar alguma atividade com aquele aluno. Então, eu vi essas dificuldades. Os desafios realmente também é a formação, dessa formação continuada. É um grande desafio, porque muitos professores relatavam a sua carga horária ser muito alta, e aí não conseguiam ter essa formação, tempos de estudar, então alguns desafios que foram expostos na pesquisa. E para mim as dificuldades foi realmente a maior dificuldade eu acredito que foi a de locomoção também, Davi, porque observar 3 escolas, sendo que toda semana eu tinha que estar viajando de Natal para Mossoró para observar uma escola, e aí as escolas muito longe, dificuldade também, que pesquisa, quando você se trata de pesquisa, a gente vê que a pesquisa ela dá tem um gasto por cima, e aí de recursos, que eu tentar. Então foram desafios que eu acredito que todas as pesquisas, não existe essa pesquisa realmente que não tenha esses desafios, mas foram desafios que no final eu percebi que valeu a pena. Basicamente é isso. Já a Janaína perguntou aqui sobre o título da sua dissertação. Eu já estava com ele aqui aberto na janela. Então, eu já coloquei aqui o título, que é Praxis Docente na Educação Musical Inclusiva, né, estudos no contexto escolar do Estado do Rio Grande do Norte. Aí já aproveitei para jogar o link, tá bom? Então, divulgação. Então, Ótimo. Produção. Olha só, aí tem duas coisas ainda. Você falando agora, eu queria que você falasse um pouco sobre como a pesquisa, você me falando, né, da importância de ter realizado a pesquisa, o quanto aprendeu e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da pesquisa científica nesse processo de qualificação da prática docente, né? E aí seria mais um relato pessoal, né, se você puder trazer, como a realização da pesquisa lhe fez refletir, né? Assim, não sei se, né, caberia um comentário nesse sentido aqui. Agora eu fiquei instigado porque o desenvolvimento dessas pesquisas não é simples, né? Os desafios são de diversas ordens, assim, como você colocou, né? A questão do deslocamento. A gente tem que custear, né? Porque
mesmo quando você tem acesso a uma bolsa, né? A bolsa é insuficiente, né? Então, assim, é realmente necessário muita dedicação, né, para vencer esses obstáculos e dar continuidade à pesquisa, né, e concluir. E aí você traz, né, que o saldo é positivo no final das contas, né? Vem sendo positivo no seu caso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E aí a gente encerra com o último ponto aqui, que eu acho que o pessoal da música está interessado em saber. Já deixa o Sim. suspense, né? Davi, o que eu achei melhor foi porque assim que eu concluí, assim que eu defendi que a dissertação ela foi disponibilizada, eu recebi muitas mensagens de professores de outras áreas, de diferentes áreas, da área de música sim, mas de diferentes áreas, dizendo que Ítalo, parabenizando pelo trabalho e dizendo que realmente muitas das questões que eu tinha trago já tinham passado e que algumas proposições tinham ajudado as suas práticas pedagógicas. Isso daí para mim foi muito satisfatório. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu desenvolvi uma pesquisa na qual foi muito exaustiva, porque quem lê o meu trabalho e vê o percurso que eu fiz e refletir que tudo isso foi feito dentro do prazo de 2 anos, como teve muita gente que disse, muito difícil elaborar uma pesquisa dessa no prazo de 2 anos, na qual eu fiz, mas realmente no final, como eu disse a você, eu fiquei bastante grato, porque eu tinha uma concepção, tinha um entendimento do que era inclusão, eu tenho um entendimento de como estavam sendo minhas práticas e do que estava dos contextos da educação básica, do que os professores estavam lidando, mas eu só pude realmente aprender, compreender depois que eu fui a campo, depois que eu vi tudo aquilo, que eu refleti sobre aquilo. E aí eu tinha um entendimento do que era inclusão. E a partir dessa pesquisa eu modifiquei o meu entendimento. Eu vi que inclusão, Davi, não é apenas o que está escrito na literatura, na maioria das partes, né? É o que a gente pensa que a inclusão é incluir. Mas não, eu vi que inclusão, ela vai muito além do ato de incluir. Mas inclusão, é até o que eu digo, a inclusão é respeitar, é aceitar, é humanizar e é se humanizar-se, é até o que eu digo também. É sensibilidade, é afetividade, é reflexão, você deve refletir, que é uma frase que está bastante presente no meu trabalho. Reflexão. É união, é superação, é participação, é doar-se, é o que eu digo. É bem-estar social, é compartilhar, é aprender em conjunto, é cooperação, é preparar-se, é transformação. Mas, sobretudo, eu também coloquei que é um ato amoroso, né? É um ato amoroso. Eu não digo um ato amoroso no sentido de, que você tem que ter amor para fazer, para dar aula, não, porque o professor no momento em que ele decide ser professor, eu acredito que já é um ato amoroso, né? Porque ele sabe o que é que ele vai lhe dar para frente. Mas eu fiquei muito feliz por isso, por ver outras formas de inclusão, além do que eu via lendo. Então a música ela me permitiu isso, ver outras formas de inclusão diferente do que a literatura vem me apresentando, entendendo? Basicamente é isso, Davi. Interessante. Pelo aí para fechar, acho que o pessoal da música vai gostar de falar sobre estratégias interessantes que você ficou dentro da prática desses professores. Aí, na área da música mesmo, né? Assim, em termos de metodologia, né? Assim, o que é que te chamou a atenção nesse sentido aí? O que é que te inspirou, né? Dentro de sala de aula, né? Fazendo essa observação em loco. O que é que mais te inspirou, assim, dentro dessas práticas? Davi, Processo em relação a estratégias,
Eu via muito professor, deixa eu dar deixa eu dar uma pescada aqui, em seu bolso, em relação à estratégia. Sim. Gente, só aproveitando aqui para fazer um convite, né? Para que vocês acompanhem duas lives especificamente aqui que a gente já trabalhou anteriormente no coletivo. A gente já esteve aqui com o Ítalo e com a Bruna Lopes, conversando sobre o que é educação inclusiva. Então, é um bom ponto de partida aí para quem está caindo de paraquedas. E conversamos com a Aline Juliette sobre a interseccionalidade na escola, no chão da escola. Então, assim, foram, né, conversas de diferentes áreas de conhecimento aí, mas que vão, né, agregando, né, vão trazendo aqui diferentes peças, quebra-cabeça, e aí a gente vai ampliando um pouco, né, o nosso olhar, a nossa percepção, certo? Sobre a inclusão, né? E aí elas estão disponíveis tanto aqui no IGTV quanto no YouTube, tá bom? No YouTube do Coletivo Diálogo RN, então fica o convite aí, acho que vale a pena dar uma conferida lá. Tinha falado isso no início de uma das gravações, mas se perdeu, então estou aproveitando para reforçar esse convite aqui, né, para o pessoal que está conosco até agora. Então vamos lá. Então, Ítalo, Sim, o Davi. que diz? Você fala em relação a estratégias. Quando eu disse até assim, deixa eu dar uma pescada, porque realmente eu trago várias estratégias e cada professor tem a sua forma diferenciada, né? Teve professor que utilizava muito do diálogo com aquele aluno. Tinha muito professor que chegava do diálogo. Já tinha professor que ele deixava o aluno mais à vontade. E aí todas as estratégias eram válidas, tá entendendo? Eu já vi que existiam professores que utilizavam muito da estratégia da interdisciplinaridade. Tentava juntar outras disciplinas para dar aquele conteúdo. Tinha professor que utilizava muito contação de história. Tinha professor que só focava em contação de história, praticamente para dar aulas àquelas crianças. Vamos dizer que tinha professor que dava aula para alunos da educação infantil, com crianças muito pequenas. Então, aquela contação de história, onde trazia instrumentos musicais, sons do meio ambiente, e a partir daquilo ali, ele estava utilizando aquelas estratégias para lidar com o ensino de música. Então, as estratégias foram bastante diversificadas, Davi. Cada professor tinha a sua forma de lidar com a inclusão, cada professor tinha a sua forma de dar aquele conteúdo, de ensinar. Então, foram bem característicos de cada um dos três professores. Três professores totalmente diferentes em suas práticas, em suas formações, mas com uma bagagem muito boa. Agora, sim, existiam os três contextos e eu vi que algum dos três contextos se diferenciava na sua forma como o ensino de música era contemplado dentro daquele contexto. Existia no MEI, existia toda uma estrutura do ensino de música, bem estruturado. As aulas de música nesse horário, dia tal. Já existia outro contexto em que a aula de música ela ocorria dentro da aula de artes, não era uma aula de música específico na qual o professor tinha um momento específico para dar aquela disciplina, tá entendendo? Então, há municípios que se diferem na forma como o ensino de música ele é ministrado. Aqui no município de Mossoró, mais especificamente, existe a disciplina de artes, com música não existe a disciplina, mas ela é um componente curricular da disciplina de artes, que a gente sabe que a arte hoje é dividida em quatro, né? O teatro, a dança, a música e as artes visuais. E aí existia uma professora de arte e existia o professor formado em música, na qual ele dava um conteúdo. Então, eles planejavam junto com essa professora, disse, hoje eu vou dar um conteúdo sobre música. Então, aquele professor entrava e dava aquele conteúdo. Mas não era um conteúdo, ou não era uma disciplina na qual existia boletim, igual às outras disciplinas.
Então já se diferenciava em relação a isso. Tinha um caráter mais, vamos dizer assim, não existia aquele caráter como as outras disciplinas, como português, matemática, tá entendendo? E a gente ainda vê isso, e eu digo que isso não é reflexo apenas do ensino de música aqui no município, não. Mas eu vejo que isso é reflexo ainda das políticas públicas, da própria base nacional comum curricular, que é hoje o que é vigente. Então, se a gente for analisar, Davi, interessante é isso, se a gente for analisar, a gente vê que há uma hierarquia dentro da própria base. Ah, então o ensino de arte, o ensino de música não é fundamental para a formação do indivíduo, porque se a gente for analisar, não desmerecendo e não criticando assim, o ensino de outras disciplinas, mas a gente vê que a própria base curricular ela é estruturada em cima de duas disciplinas, que é a disciplina de português e matemática, como sendo os grandes eixos. Entendendo? Então a gente vê que há uma hierarquia disciplinar, como português, matemática, como sendo as mais importantes, vamos dizer assim, se a gente for analisar o texto. E as demais são subcategorias, vamos dizer assim, onde a arte ela está em uma delas. Se a gente for ver e analisar essa base, na sua, se eu não me engano, a base tem mais de 300 páginas, mais quatro, muito, muito, muito extensa. E se a gente for ver na parte de artes, na parte de música, a parte de música ela tem praticamente 2 parágrafos, onde se fala sobre música. Então a gente já vê que há uma hierarquia, tá entendendo? De saberes, vamos dizer assim, hierarquia de saberes, onde há um saber mais importante do que o outro. E não, são saberes integrados, né? Esse já se dizia, né? Até Paulo Freire, né? Que não há saber mais, há saber menos, né? Há saberes diferentes, né? Então, acredito que isso são saberes que devem ser articulados, assim, que não há essa hierarquia, não deve ter essa hierarquia, né? Mas... E tu conversa render de horas e horas. Pode pensar uma série aí de vídeos. No final, você já traz muito as dificuldades, os desafios, né, dentro da educação musical, né? Como, né, por si só. E também já não é uma área, né, assim, ele já é uma área que enfrenta outras questões. E aí acho muito enriquecedor essa reflexão, né, dentro dessa interseção, né, entre a educação inclusiva, que não é simples, assim, que é processo, né, que depende de muitos determinantes. E aí a gente recomenda aqui, né, a leitura da dissertação do Ítalo, que vai se debruçar sobre os professores dentro desse texto, né, da educação musical. E aí, né, por outro lado, a gente tem a educação musical, que também tem outras questões, né, assim, outros desafios, né, como a categoria vem se fortalecendo, né, e como se busca ganhar espaço dentro, né, do ambiente escolar, dentro. E aí a gente vê aqui, né, que isso se reflete também, né, quando a gente vai olhar as datas, né, a inclusão é uma discussão recente, né, a gente vai olhar para a história, a política, né, que institui a educação especial na perspectiva da educação inclusiva é 2008, no mesmo ano, né, que obrigatoriedade do ensino de música, né, educação musical dentro da educação básica. Então, há muito a avançar, né? Por outro lado, existe a metade do copo cheio, né, que traz aí práticas já interessantes, né, práticas mais inclusivas. Então, Ítalo, mas até o que a gente vê, Davi, só para finalizar, o interessante, sim. O que eu fico também feliz é que a gente está discutindo sobre inclusão, mas existem várias outras temáticas sendo discutidas que se relacionam com o nosso tema, né? A gente vem discutindo inclusão porque a gente pautou nessa discussão do que é a literatura e a gente vem se fundamentando em cima daquela literatura, daquilo que a gente entende, do que é aquilo que a gente leu. Mas a gente vê outras discussões, como o próprio capacitismo, que a Flávia falou, como outra temática também que se relaciona com a temática de inclusão, como questões de gênero, questões de raça,
de cor. Então a gente vê diversas outras temáticas sendo discutidas, nas quais elas se relacionam. E isso é bom de se ver, porque até um certo tempo não existia discussões sobre música, sobre inclusão, sobre essas questões voltadas para a inclusão. Até muito tempo, as pessoas que apresentavam alguma deficiência ou que se sentiam, como eu digo, à margem, elas eram realmente excluídas, né? É até forte dizer que até muito tempo essas pessoas elas eram banidas de alguma forma da sociedade, eram excluídas. Se nasceu com alguma deficiência, muitas delas eram sacrificadas. É até doloroso falar isso, mas isso é a realidade, é a história. Se a gente for ver a história, a gente vê muitos relatos cruéis do que se dava quando falava com pessoas com deficiência. Isso me dói muito, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico feliz em ver que as discussões elas estão sendo presentes, embora em passos lentos, mas está presente, já é um grande avanço. E aí o que eu tenho mais assim, o que eu mais quero realmente é continuar discutindo, continuar estudando, e realmente eu tenho mais a aprender, tenho muito, muito, muito a aprender ainda. E aqui eu até digo que aqui é apenas um bate-papo, é apenas uma conversa. Eu não sei de tudo, na verdade eu não sei de nada. Eu tenho muito que aprender e eu aprendo a cada dia mais, conversando com pessoas assim, que nem você. É por isso que até o projeto Dialoga realmente é para dialogar sobre essas questões e a gente vir discutir. Então, realmente eu quero até agradecer a Davi por mais um bate-papo. Eu já tô como carta marcada aqui, né, no Dialoga, já a terceira live, né? A Com primeira a gente certeza. fez, mas não deu certo. Aí teve a segunda. Aí hoje com essa falha de conexão, eu disse, será se eu acho que o problema do diálogo está sendo eu, porque na primeira live a gente fez e não conseguiu também. Teve problema. A segunda foi tudo tranquilo. Aí a terceira hoje de novo. Mas aí eu agradeço demais. Davi, que é um parceiro mesmo da gente. Desde lá do EMI, a gente aprendeu muito e aprende muito, né, no evento de música e inclusão. É muito Sim. gratificante, é muito bom aquele evento. E eu recomendo também às pessoas que estão aqui a acessarem o site, a irem para o evento. É um evento muito bom. A escola de música é uma escola muito acolhedora, né? Então, vocês vão ficar muito satisfeitos com o que vocês verem em relação às discussões e a todo o trabalho que é desenvolvido na escola de música. Exatamente. É a Escola de Música, né, que possibilitou esse encontro aí. E aí quero aproveitar para deixar também o convite, porque estamos com as normas, né, de submissão de trabalhos abertos. E tem uma modalidade lá que eu acho muito legal, que é a dos relatos de experiência, né? E aí parte muito assim dessa questão de entender que existem práticas sendo realizadas, né, nos diversas escolas, né, nos municípios com diferentes perfis. E aí que esses relatos podem orientar, né, assim, de alguma forma, podem trazer algum tipo de apontamento interessante para quem está, né, lidando com situações, né, mais desafiadoras dentro, né, do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, se eu sou um professor iniciante, nem precisa ser iniciante, né, porque as novidades acontecem dia a dia, né? Mais para frente, né, eu posso lidar com um aluno que tem um tipo de necessidade específica que até então eu não tinha me deparado, né? E aí quais estratégias funcionam melhor e tal. Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá nos anais, né, do evento. Se você tem algum relato interessante também, vale a pena, né, parar um tempinho para escrever, porque esse material pode servir, né, de inspiração para outra pessoa, assim como a dissertação de Ítalo, né, já trouxe aí alguns apontamentos muito bacanas para os profissionais. Então, esse é o processo, né, de construção de conhecimento mesmo, é processo, né, é cotidiano, é continuado, mas a gente vem, e eu acho maravilhoso assim, essas conversas, porque a gente vê o engajamento dessas pessoas, né, o quanto elas têm a falar sobre esses temas, e aí, né, a gente vai compreendendo melhor, né, algumas coisas, vai questionando outras, vai refletindo, né.
E esse é o propósito do coletivo. Então, vou caminhar aqui para o final, que a gente já passou muito de 1 hora de live. Gente, quem chegou agora no finalzinho, bem-vindos. Aí a gente está encerrando a nossa transmissão, mas a live vai ficar disponível no nosso IGTV e nos próximos dias disponibilizaremos também no YouTube do Coletivo Dialoga RN. Se você não conhece, tem lá no link, né, na bio, canal, YouTube e tal. Então, agradeço demais ao pessoal que está conosco até agora, quem passou por aqui, né? E aí deixo o convite para quem não pegou a live completa, né? Volta lá que vale a pena essa conversa. Tá? Vale a pena ouvir essa conversa. E aí coloca lá nos comentários se tiver alguma observação, alguma coisa, algum relato, alguma questão, a gente vai estar de olho aí, tá bom? Ítalo, obrigado mais uma vez. Boa noite aí, Valeu, pessoal. Até a Davi. próxima. Até logo, viu? Não passaremos mais tanto tempo sem nos vermos. Tchau, tchau. Até Valeu. mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.